Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no Ar, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui no programa o Dr. Daniel Diógenes, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Dr. Daniel Diógenes é especialista em reprodução humana. E o mês de março, né, Dr. Daniel, foi o mês de conscientização da endometriose. Vamos explicar aqui para os nossos telespectadores o que é essa doença que acomete tantas mulheres, Dr. Daniel. A presença do endométrio, que é a parte interna do útero, fora da região normal dele. Ou seja, células que deveriam estar num local específico acabam indo para um local não próprio delas. Elas vão para o ovário, vão para o intestino, vão para as trompas, vão para a bexiga e provocam uma desestruturação da pelve da mulher. Ou seja, mudam os órgãos de local, provocam um processo inflamatório e, com isso, uma distorção da anatomia e muita dor e infertilidade. Então, isso é endometriose? Isso é endometriose. Tá. E muitas mulheres sofrem desse problema, Dr. Daniel? A gente imagina que cerca de 15% das mulheres, desde o primeiro período menstrual até a menopausa, terão em algum momento a endometriose. E por que isso acontece? Você tem alguma explicação? Existem várias teorias para que a gente consiga explicar o porquê da endometriose, mas não existe uma teoria definitiva. É uma doença que, quando a gente não entende por que ela começa, a gente também não consegue curá-la como deveria. Então é uma doença que tem tratamentos que são paliativos, ou seja, são tratamentos que vão dar ali um equilíbrio durante a vida da mulher. Mas definitivamente, sem endometriose, essa mulher não vai ficar. Ela vai conviver com essa endometriose até a menopausa. Eu não tive endometriose durante a minha vida toda. Quando chegar na menopausa, eu posso desenvolver essa endometriose? É assim? Não, a endometriose é uma doença que depende do estrógeno, que é o hormônio feminino. Sim. A menopausa ela é caracterizada pela falta do estrógeno, né? Acabam-se os óvulos, você Sim. não tem estrógeno, você entra na menopausa. Então, quem tem endometriose pode sofrer as suas consequências, como as dores, a infertilidade, até a menopausa. Na menopausa existe uma trégua para a grande maioria das mulheres, embora existam mulheres que ainda terão dores pélvicas após a menopausa. Meu Deus. É uma doença misteriosa, que não tem cura, que tem um tratamento que vai ali acompanhar essa mulher durante toda a vida, mas que vai de alguma forma, em forma maior ou menor de intensidade, causar algum dano a essa mulher. Bom, já que o senhor falou de tratamento, doutor Daniel, vamos falar aí do tratamento. É possível, pelo menos, aliviar essas dores? Essa é a grande questão. Primeiro, existe uma questão cultural que não é mais aceitável hoje em dia, que é aquela que vem das nossas avós, em que quando a menina começava a menstruar, falava: é normal, você tem que ter dor, é assim mesmo, faz uma compressa morna, e assim você postergava um diagnóstico. Para a gente ter uma ideia, hoje ainda se demoram cerca de 7 a 8 anos para se dar um diagnóstico de endometriose. 7 a 8 anos? Ou seja, 7 a 8 anos com dor. Imagina isso num adolescente, numa pré-adolescente, numa mulher iniciando a sua vida sexual. Daniel, eu sofri isso. Né? Então a gente precisa ter essa consciência de dar o diagnóstico, porque a gente tem hoje ferramentas de ultrassons, ressonância para isso, e indicar os tratamentos precocemente. Que tratamentos? Que tratamentos? Né? Vamos aí, a parte medicações, boa. Né? Existem medicações que são hormonais à base de progesterona, cirurgia, nos casos de dores. Então sempre cirurgia e medicações entram juntos. Primeiramente medicação, porque você vai controlar a dor e evitar a progressão da doença. Em alguns casos, cirurgia. E nos casos de infertilidade, a medicina reprodutiva entra com os tratamentos como a fertilização in vitro. Pronto, o senhor falou na questão que eu acho que é uma das consequências que a endometriose pode causar, é a infertilidade, né, doutor Daniel? Então, a maioria das mulheres que sofre desse problema poderá não ter filhos, é isso? Exato. Né? A gente falou ali do atraso para o diagnóstico, a doença avança, ataca sobretudo o ovário, destrói a reserva de óvulos, né? Provoca um grande estrago na anatomia pélvica e muitas mulheres terão uma infertilidade de difícil reversão. Então essas mulheres podem realmente não ter filhos por conta disso. 30 a 40% das mulheres que têm infertilidade têm endometriose. Então aquele número de 15, ele dobra
para as mulheres que têm alguma Entendi. dificuldade. Aí o senhor falou na questão do tratamento. Para reverter essa endometriose, até que ponto é possível para que a mulher engravide, já que o senhor é especialista em reprodução humana? Muitas vezes a gente vai ter que usar uma série de artifícios. A paciente precisará submeter a uma fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, precisará de uma cirurgia concomitantemente com a fertilização in vitro, e a gente tem que torcer para que esse diagnóstico seja antes de uma falência desse ovário, ou seja, antes de acabar com uma boa reserva de óvulos. Então, sentir uma dor na menstruação, uma menina que hoje a menstruação está bem antecipada, as crianças estão menstruando com 9, 10 anos, isso, né? Isso. Sentiu a dor, esquece as dicas da vovó, que é normal. Já procura um especialista? Já procura um especialista, o ginecologista, que é o médico de porta de entrada, né, da mulher. Esse ginecologista tem ali que pensar na endometriose e que, diagnosticando a endometriose com os exames corretos, ter um acompanhamento pelos especialistas em endometriose. Existem hoje médicos, cirurgiões especialistas em endometriose e os médicos que lidam com fertilidade. Então essa dupla junta consegue ou conseguirá, né, dar ali uma chance maior para que essa menina, para que essa mulher conviva com essa endometriose sem tanto prejuízo. A endometriose pode ser diagnosticada porque você tem dor no ato sexual. Então afeta a sexualidade também? Além da infertilidade, vamos aí pontuar para que as meninas antecipem esse diagnóstico, né? Você pode ter, por exemplo, assim, eu tenho somente dor quando tenho o meu ato sexual. Não tenho dor na menstruação, né? Mas essa dor que impede às vezes o ato sexual, ela é a endometriose. E você vê casais que têm uma infertilidade por conta dessa dor, porque não conseguem manter uma constância de atividade sexual, pela dor e desconforto da mulher. E aí muitas vezes você entra com a cirurgia, retira o nódulo que está ali na região vaginal, no intestino, essa mulher volta a ter uma plenitude da sua função sexual e engravida naturalmente. Doutor Daniel, quando é que é necessário a endometriose também, além dessa questão da infertilidade, da dificuldade da sexualidade, retirar? Quando é que não tem a esterectomia, né? A endometriose chega a esse nível também? Chega, em alguns casos sim. Nós temos ali casos mais avançados em que você precisa tirar partes do intestino, 20, 30 centímetros de um intestino grosso. Você tem casos da endometriose do próprio útero, que é chamada adenomiose, quando a endometriose, a parte interna do útero, invade a parte externa do útero, a parte intermediária. Isso faz com que o útero aumente de tamanho, provoca muito sangramento, muita dor, e via de regra a gente só vai conseguir controlar esses sintomas com a esterectomia, com a retirada do útero. Então existem os casos mais dramáticos. Muito embora hoje, na maioria das vezes, a gente consiga um controle sem precisar ser tão invasivo. Certo. Agora, tendo endometriose, é possível engravidar, mas o senhor vai responder como é que é feito isso, até para dar um alento aí, quem está apavorado, nossa, eu sinto tudo isso, não vou poder ter um filho. A gente vai para o próximo bloco e o senhor responde, tá bom, doutor Daniel? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui um café no consultório do Dr. Daniel Diógenes, a gente falando sobre endometriose. O senhor já tirou várias dúvidas, Dr. Daniel, até porque março, mês passado, foi um mês de conscientização, né? Quando tem um período de conscientização de um problema como esse, quais são os resultados? O senhor percebe alguma mudança? É incrível, né? Quando se criou esse mês, é uma data mundial, foi para que a gente percebesse que essa doença existe. A endometriose ela é tão enigmática que existe um congresso mundial para a endometriose somente. Sério? Onde se discute só endometriose. Um brasileiro também. Existe uma sociedade brasileira de endometriose. Então é uma doença que realmente nos aflige. Claro. Quando você tem esse mês, hoje você nota que a mulher, quando chega no seu consultório, eu já ouvi falar disso. Ah, já ouvi falar. Há uns 10 anos atrás, nunca ouvi falar, não sei o que é, era uma coisa do outro mundo. Então, sem dúvida nenhuma,
Essa informação ela é fundamental para que a gente possa dar àquela menina ali no início as condições necessárias para buscar sua ajuda. Qualidade de vida e ser mãe, né? Que é o sonho de grande parte das mulheres. Então, se tem um tratamento antecipado até chegar a níveis mais elevados do problema, é possível engravidar? O senhor já tem casos assim de mulheres que sofriam e que fizeram tratamento e hoje são mamães? É importante a gente lembrar que não é porque tem endometriose que terá infertilidade. E não é porque tem endometriose que terá que fazer uma fertilização in vitro. Certo. Casos mais leves, aquele diagnóstico mais precoce, aquela doença menos agressiva, muitas vezes permite uma gravidez natural em casa como uma mulher que não tem endometriose. Certo. Nos casos mais avançados, a gente vai ter que fazer mão de uma cirurgia, ou de uma fertilização in vitro, ou de um tratamento de medicina reprodutiva. A grande imensa maioria das mulheres, mesmo com endometriose mais avançada, terá uma boa chance de engravidar quando você utiliza algum artifício, algum tratamento. Então, a maioria dessas mulheres, desde que não postergue muito a busca pelo tratamento, que não postergue muito a questão da idade, porque impacta a questão da idade para engravidar, ela conseguirá chegar à gravidez. A gente pode ficar tranquilo disso. Olha aí, um bom alento, né? Quando o senhor fala não retardar a gravidez, doutor Daniel, hoje a gente percebe que a mulher está estendendo mais esse sonho de ser mãe. A questão da fertilidade também tem funcionado bem em mulheres com mais de 40, independente de endometriose? É possível engravidar uma mulher de 50 com tratamento? Qual é hoje o avanço da medicina nesse aspecto? A gente tem uma limitação muito grande com relação à idade, né? Porque a gente tem a tecnologia, você tem um laboratório de medicina reprodutiva, mas a gente não consegue mudar a matéria-prima que é o óvulo. Esse óvulo está envelhecendo desde o dia que essa menina nasceu. Então, ele vai perdendo, você vai perdendo todo mês uma boa quantidade de óvulos. Então a gente tem que ter um óvulo bom, um espermatozoide bom para ter um resultado. Então não adianta a gente pensar que aos 50 anos eu vou ter uma boa chance de engravidar, porque isso não é verdade. Talvez um dia, quando a gente tiver tecnologia para pegar uma célula-tronco e transformá-la no óvulo jovem, as limitações de idade, 40, 45, 50 anos, não existirão. Mas tem que ficar claro que a maioria das mulheres, após os 40 anos, terá dificuldade de engravidar mesmo na fertilização in vitro, porque o óvulo envelheceu muito. E uma boa parte das mulheres, depois dos 42, 43, 45 anos, que atingem uma gravidez, assim o fizeram porque ou congelaram óvulos no passado, mais jovens, ou foram para um processo de recepção de óvulos de mulheres mais jovens. Mas existe caso de mulheres depois dos 40 que Existe engravidam até de forma espontaneamente, mas né? a estatística é mínimo, né? É desfavorável. Então, assim, eu conheço alguém, porque a gente escuta muito isso, minha tia engravidou aos 42, etc e tal. Tudo bem, existe, mas se a gente pegar um percentual de, por exemplo, 100 mulheres que não tem problema nenhum para engravidar, e o problema seria somente a idade acima de 40 anos, 10 dessas mulheres, ou seja, 10% conseguirão engravidar. 90% terão dificuldades, mesmo nos tratamentos de medicina reprodutiva. Então, o alerta que fica é que é a exceção que vai chegar lá na questão da gravidez depois dos 40 anos. Não adianta achar que eu vou postergar minha gravidez e vou fazer uma fertilização in vitro e na hora que eu quiser eu vou engravidar, porque essa não é a realidade ainda. E hoje está mais fácil com a fertilidade in vitro, assim, logo de primeira? Porque eu vejo muitos relatos, alguém tentou 5, 6 vezes. A tecnologia avançou muito, né? Então hoje as taxas de sucesso são 2, 3 vezes maiores do que no início dos anos 2000, por exemplo. Mas nós temos ali ainda um gap grande para se atingir um percentual próximo de 100%. Acho que a gente nunca vai atingir 100%, mas hoje as melhores taxas giram em torno de 60% a 70%. Mas isso em mulheres de até 35 anos, porque conta o fator idade. Depois disso, essas taxas caem até níveis muito baixos depois de 42, 43 anos. Mas com relação a esse momento, doutor Daniel Diógenes, que a gente está vivendo, a questão da pandemia, qual a orientação que o senhor daria para as mulheres que estão pensando em engravidar num momento como este? Complica mais ainda? A gente vive uma situação delicada, né? Os dados com relação ao coronavírus nos mandam um alerta para o final da gestação, os últimos 3 meses, porque realmente a mulher fica mais frágil, né, estando grávida nesse período. Ela tem um risco maior de complicações, ela tem um risco maior de desenvolver tromboses, existiram óbitos em mulheres no final da gravidez e óbitos depois do nascimento, mas
O lado tranquilizador é que não existem malformações embrionárias relacionadas ao coronavírus, não existe um aumento de abortamentos devido ao coronavírus. Bom, doutor Daniel, a gente já está aqui na reta final, só para concluir, no próximo bloco eu vou ouvir depoimentos de vários profissionais de várias áreas sobre os ensinamentos e como conviver com esse momento que a gente está passando. O senhor disse aqui que já teve Covid 2 vezes, né, mas já foi vacinado. Isso. Doutor Daniel, um momento como esse de pandemia traz ensinamentos? O que o senhor tirou de positivo? Olha, eu acho que a gente não sabe o que atingiu a gente ainda. Eu acho que daqui a alguns anos é que a gente vai entender o que aconteceu. Mas eu acho que a gente tem que levar aquela força, a determinação de lutar, né, para a gente sair dessa. Eu acho que tem muita coisa negativa, infelizmente, porque a gente vive num país dividido hoje, do ponto de vista político, né, uma crise econômica. Mas o ensinamento é que a gente deve lutar, que a gente deve se unir. Eu acho que a gente deve, né, ter a ideia de que a gente vai sair dessa, né, Tudo isso vai sem passar, dúvida né? nenhuma. E acho que tem que ter o espírito de cooperação, de viver em comunidade. Talvez se a gente tivesse essa visão geral no âmbito nacional hoje, a gente já tivesse ali com a maior parte da população vacinada, né, todo mundo respeitando o direito do outro. Acho que falta muito isso ainda, né, a questão do isolamento, não se respeita muito. Eu acho que são lições que a gente tem que tirar. Bom, para a gente concluir, quem quiser mais informações sobre fertilização, sobre endometriose, o senhor está nas redes sociais, doutor Daniel? A Fertbaby está no Instagram, FertBabyCE, está no Facebook, FertBaby Ceará. Nós temos o nosso site que é o fertbabyceará.com.br, temos o canal do YouTube da Fertbaby Ceará. Nossa! Né? Então a Fertbaby ali está antenada no mundo digital, né? Antenada ali em dar informações, em dar presteza e claridade de informações para as pacientes e para quem deseja buscá-las. E qualidade de vida para E as qualidade. mulheres, né? Exatamente. Muito obrigada, Obrigado. doutor Daniel. Um brinde à Muito obrigado. vida. Obrigado. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, depois da nossa conversa com o Dr. Daniel Diógenes. Agora nós vamos falar um pouco desse momento em que a gente está vivendo. O que você aprendeu durante essa pandemia? O que você está fazendo para não entrar num clima de solidão, de depressão? Quem vai responder essas questões são alguns profissionais que já passaram aqui pelo Viver Mais. E nós vamos começar ouvindo o psiquiatra e antropólogo Dr. Mourão Cavalcante. Olá, Ian. Tudo bem? Que ensinamentos nós podemos tirar dessa pandemia? Muita coisa. Porque são experiências existenciais. Estão ligadas diretamente à vida, à essência da vida. Quantos de nós não perderam amigos, familiares, colegas, gente importante? A confrontação com a morte. Nós somos mortais enquanto humanos. É uma experiência dolorosa, mas uma experiência, um ensinamento que pode nos fazer crescer e nos enviar a questões ainda mais profundas. Qual o porquê da minha vida? Quais são os meus projetos? Como está o meu relacionamento, a minha convivência com os que me cercam, com os que me fazem viver? Se existe alguma orientação e algum remédio, é ser mais humano. E ser humano significa ser mais solidário.
Agradeço mais uma vez ao Dr. Mourão, é sempre muito bom e um grande aprendizado ouvi-lo. Bom, algumas instituições estão acolhendo as pessoas que não estão conseguindo, digamos assim, manter um equilíbrio durante esse momento de pandemia. Muitas pessoas perdendo amigos, enfim. Uma instituição, o Instituto Revoar, está desenvolvendo um trabalho de acolhimento. E quem vai falar sobre isso para a gente é a psicanalista e vice-presidente do Instituto Revoar, a Elaine de Tome. Elaine, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Olá, Ian, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente no Viver Mais. Hoje vim contar para vocês sobre um projeto de apoio que pode estar ajudando nesse momento. Nessa travessia de tantas dúvidas e incertezas diante do futuro, o Instituto Revoar tem alguns projetos que podem estar te auxiliando. Nós temos o Grupo de Amparo Emocional Revoar, que foi criado para ajudar as pessoas que estão passando pelo luto. Nós nos reunimos todas as terças-feiras às 19 horas de forma online. Temos também os atendimentos terapêuticos gratuitos que abrimos inscrições de tempos em tempos. Inscrições para que novas pessoas estejam sendo atendidas pelos nossos terapeutas de forma online. Temos também as palestras sobre saúde emocional nas empresas que beneficiam os colaboradores. Temas como prevenir a depressão, como lidar com a ansiedade, minimizar os sintomas do estresse, o que fazer quando perder alguém. Nós sabemos que esse momento está sendo de inquietude, incertezas, dificuldades, mas queremos dizer para você, se você está passando por dificuldades, não desista, busque ajuda. Nós vamos conseguir passar por essa travessia de mãos dadas, pois precisamos ter ajuda um dos outros, nos fortalecer. E se você quiser saber mais sobre os nossos projetos, se inscrever, participar, é só entrar no Instagram, Instituto Revoar, e lá no link da bio, você procura a opção que você precisa nesse momento e o auxílio que podemos oferecer para vocês. Um beijo! Durante a pandemia também, algo que chamou muita atenção foram os relacionamentos. Alguns relacionamentos, digamos assim, não conseguiram se manter durante o lockdown, durante a pandemia. Por que que isso acontece? Quem vai responder para a gente também dá algumas dicas para se manter num relacionamento durante a pandemia é a sexóloga e psicóloga terapeuta de casais, a Josi Mota. São tempos difíceis onde todos nós estamos atravessando uma onda de incertezas, inseguranças que tem gerado muita angústia em cada um de nós. E entre os casais não tem sido nada diferente. Tanto que nós temos ouvido, lido, acompanhado a respeito do grande número de pessoas que estão se separando. Para muitos casais que escutam no meu consultório, a grande vilã dessa questão é essa pandemia. E eu os convido sempre a refletir. Será que antes da pandemia todas essas questões não já existiam? Será que não é mais fácil culpar o outro do que realmente encarar aquilo que nós somos responsáveis? Essa é uma das questões que eu os faço refletir. Em tempos como esses, é óbvio que tudo se agrava, se aglutina, potencializa. Mas é o momento que a gente tem também para refletir sobre o que é importante para você, inclusive nessa relação, e lutar por ela. Em que sentido? Pensar que, de que maneira nós um dia, como casal, nos propomos a viver. Talvez resgatar tudo aquilo que era importante para vocês. Bom, e para a sociologia, como é que um sociólogo analisa, vê esse momento? O que pode ser feito para a gente enfrentar essa pandemia, esse momento tão difícil, de uma forma mais serena? Quem vai responder para a gente é a socióloga Fátima Villanova. Fátima, que bom ter você aqui no Viver Mais. O que foi mais difícil nessa pandemia? Mais difícil nessa pandemia é saber estar sozinha, mais sozinha do que normalmente se costuma estar.
longe dos familiares, longe dos amigos, restringindo sua vida só aquelas questões essenciais, sair para aquilo que é essencial. Então isso não é fácil para ninguém, especialmente quando a gente não tem essa cultura, né? A gente está sempre se encontrando com as pessoas, conversando com as pessoas. Então isso é muito difícil realmente. E você pergunta o que fazer, como é que a gente tem feito. Eu acho que o segredo de tudo isso é ter um pouco de calma, paciência, aquela certeza que tudo vai passar, que nada é para sempre, que essa situação ela é muito preocupante para todas as pessoas, para o Brasil inteiro. Tem tanta gente ainda questionando a questão da vacina. Vacina não é importante, que a máscara também não é importante, e as pessoas estão se aglomerando e as pessoas não estão dando a real dimensão que essa doença tem. A minha mensagem é que a gente pare e pense não só naquilo que está agravando a nossa vida, dificultando a nossa vida, mas dificultando a vida daqueles que mais precisam, aqueles que mais têm carências na nossa sociedade, que é muita gente, o contingente é muito alto. Então, que as nossas autoridades também possam ver isso, possam levar mais a sério também todos os cuidados, transmitir, conscientizar a população para que a gente tenha essa união. Esse momento é de união para que a gente saia o mais rápido possível de todo esse problema que a gente está vivendo. E que a vacina ela chegue para todos. É um prazer estar aqui participando e conversando com você, participando do seu programa. Um grande abraço. Então fica aí os ensinamentos desses profissionais para que você que está em casa possa viver esse momento de uma forma mais serena e tranquila. É isso que a gente quer. Sabemos que não é fácil, muita gente em dificuldade, mas se a gente conseguir ter um outro olhar para as dificuldades, a gente pode até crescer, se reinventar. Então, logo que termine aqui o Viver Mais, você já sabe, pode ir lá no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, assistir o programa novamente, compartilhar com os amigos. Você também pode nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, Ian Gomes Jornalista, e também no Facebook, porque a gente se encontra lá nas redes sociais e aqui no Viver Mais. E é assim, nesse clima de muito ensinamento, que a gente termina o Viver Mais de hoje. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.